Nós somos alunos do curso de Direito, terceiro período, da Faculdade Acés Unita. E meu nome é Robson Tavares. E nós iremos falar sobre o garantismo penal. E não poderíamos falar em garantismo penal sem citar o professor italiano Luigi Ferraioli, que é o principal responsável pelo desenvolvimento da teoria do garantismo penal. O também filósofo afirmou que não existe combate eficaz à corrupção fora das balizas do devido processo legal, e sustenta em seu pensamento de que sem garantias penais não há justiça possível. Da palavra garantismo é então possível distinguir três significados diversos, mas conexos entre si, e podem ser estendidos a todos os campos do ordenamento jurídico. O primeiro significado, garantismo, designa um modelo normativo de direito, precisamente no que diz respeito ao direito penal, o modelo de estrita legalidade próprio do Estado de Direito. E o segundo significado, garantismo, é uma teoria jurídica da validade e da efetividade. Nesse sentido, a palavra garantismo exprime a aproximação teórica que mantém separados o ser e o dever ser no direito. E um terceiro significado de garantismo designa uma filosofia política que requer do direito e do Estado o ônus da justificação externa, com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela ou garantia constituem essa finalidade. Esses três significados de garantismo delineiam precisamente os elementos de uma teoria geral do garantismo: o caráter vinculado do poder público no Estado de Direito, a divergência entre validade e vigor produzida pelos desníveis das normas, a distinção entre ponto de vista externo ou ético-político e o ponto de vista interno ou jurídico, e a conexa divergência entre justiça e validade. Uma teoria do garantismo, além de fundar a crítica do direito positivo referente aos seus parâmetros de legitimação externa e interna, é, por consequência, também uma crítica das ideologias políticas, sejam estas justnaturalistas ou ético-formalistas, as quais confundem sob o plano político externo e a justiça com o direito. Estado de Direito é um daqueles conceitos amplos e genéricos que tem múltiplas e variadas ascendências na história do pensamento político. A ideia que remonta a Platão e Aristóteles do governo das leis, contraposto ao governo dos homens, o constitucionalismo inglês e norte-americano, a tese da separação dos poderes, a teoria jurídica do Estado, elaborada pela ciência juspublicitar alemã do século passado, e pelo normativismo kelsciano, segundo uma distinção sugerida por Norberto Bobbio. Isto pode querer dizer duas coisas: governo sub lege, ou submetido às leis, ou governo per leges, ou mediante as leis gerais e abstratas. O poder sub leges pode, de outra parte, ser entendido em dois sentidos diferentes. Um sentido formal, no qual qualquer poder deve ser conferido pela lei e exercitado nas formas e com os procedimentos por ela estabelecidos, e no sentido forte, ou estrito, no qual qualquer poder deve ser conferido pela lei e exercitado nas formas e com os procedimentos por ela estabelecidos. A teoria de Ferraioli busca, no segundo nível do garantismo, trazer o fenômeno para o aspecto jurídico de uma nova forma, ao afirmar a existência de aspectos formais e substanciais do mundo jurídico. O aspecto substancial sendo, segundo ele, algo novo que deve ser observado na formação das constituições e respectivos ordenamentos jurídicos. O aspecto formal da lei, diz Ferraioli, está no procedimento prévio existente, que funciona como fonte de legitimidade para o surgimento de uma nova norma estatal.
Ou seja, uma norma só é válida e legítima se for composta de acordo com os procedimentos formais previamente definidos pelo ordenamento jurídico. Até agora, a ideia de validade avançada pelo professor Ferraioli tem muitas semelhanças com a teoria jurídica pura. Para Kelsen, a validade de uma norma reside em uma norma anterior que lhe é hierarquicamente superior, que traçaria as diretrizes formais para que tal norma seja válida. Há, portanto, para Kelsen, um mecanismo de entre normas jurídicas dentro de uma ideia de ordenamento supra-infra entre espécies normativas. Mas Ferraioli adiciona um novo elemento ao conceito. Uma norma valerá não apenas por sua formalidade. As normas do ordenamento jurídico que a precedem configuram um pressuposto para sua verificação. A esse procedimento de validade eminentemente formalista acrescenta dados que constituem precisamente o elemento substancial do universo jurídico. Nesse sentido, a validade também contém elementos de conteúdo materiais, como fundamento da norma. Esses elementos seriam os direitos fundamentais. Essa ideia resgata uma perspectiva de inserção de valores materialmente no ordenamento jurídico, fazendo um resgate da ética dos valores de Max Scheler. Ferraioli afirma que o conceito de validade em Kelsen é, portanto, errado, pois uma norma seria inválida se não estivesse em conformidade com os direitos fundamentais, enumerados na Constituição. Assim, se uma norma entra no ordenamento jurídico base do esquema formal de Kelsen, utilizou Ferraioli, configurando o conceito de validade e não as normas que consagram os direitos fundamentais. Isso seria inválido, porque não atende à racionalidade material, essencial à validade das normas jurídicas. Nesse sentido, Ferraioli afirma que o conceito de validade de Kelsen se confunde erroneamente com o de validade. Existem diferenças doutrinárias em relação à teoria do direito puro. Para alguns, estabelece a relação direta da norma jurídica estadual com as normas jurídicas preexistentes, inclusive a Constituição. Assim, se a validade pressupõe a perfeita adequação da norma jurídica ao sistema estatal em que está inserida, ela também deve adequar-se ao conteúdo dessas prescrições. E os direitos fundamentais seriam também uma limitação de, entre outros, as novas normas legais. No entanto, outros afirmam que Kelsen quer apenas que a norma estatal tenha sido criada pelas autoridades competentes de acordo com o procedimento prévio e formal de normalização, sem se preocupar com questões de conteúdo das normas desenvolvidas. Ferraioli apoia uma segunda opinião. Em função desses conceitos de liberdade e vigência, Ferraioli traz uma outra ideia que é útil para impor coerência à sua teoria. Uma norma vigente, todavia não dotada de caráter de validade, estaria expurgada do ordenamento jurídico, revogada no sentido amplo do termo, em sua função de incompatibilidade, não com as diretrizes formais de seu surgimento, mas com a materialidade dos direitos fundamentais que se formariam por meio de um processo histórico, que continua em seu devir, conquistado por meio da experiência, não dotados de uma ontologia por palavras próprias do professor, em virtude de direitos fundamentais serem construídos através dos tempos. Encerro aqui minha participação. Meu nome é José Venâncio e até mais. Me chamo Tiago e vou comentar um pouco sobre a filosofia da política. O Estado instrumento e Estado fim, utilitarismo ou política ética. Por que, quando e como proibir e exercer a judicatura? Bem, como o pensamento penal sempre foi dividido numa opção base de fundo entre duas orientações opostas, sendo elas a ideia de autojustificação do direito penal como valor em si ou imediata atuação de valores ontológicos e metajurídicos. Segundo, e sua heterojustificação como instrumento oneroso de tutela de interesses concretos e vitais dos cidadãos. Essas duas orientações são caracterizadas pelas confusão e separação entre
legitimação interna ou jurídica e de legitimação externa ou moral. Uma está na base das culturas e dos modelos penais autoritários e a outra está na base dos modelos e culturas penais garantistas. A expressão autopoiesis, utilizada por Nicolas Luhmann para designar a característica que ele associa ao sistema político, podemos chamar autopoéticas as doutrinas de primeiro tipo e heteropoéticas as de segundo. Para as autopoéticas, o Estado é um fim e encarna valores ético-políticos de característica suprassocial e supraindividual, cuja conservação e reforço para os direitos e os direitos hão de ser funcionalizados. As heteropoéticas, o Estado é um meio legitimado pelo fim de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e politicamente ilegítimo, se não os garante, ou pior, se eles mesmos os violassem. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre o garantismo como doutrina externa do Estado. A doutrina da vontade geral no modelo lockeano, que é considerado estritamente burguês e liberal. A doutrina da vontade geral, seja direta ou representativa, é uma doutrina da democracia política que resolve apenas o problema da legitimação formal de quem decide. O garantismo, no sentido filosófico político, consiste, de um lado, na negação de um valor intrínseco do direito somente porque vigente e do direito efetivo, no primado axiológico, relativamente a eles de ponto de vista ético-político ou externo, virtualmente orientado à sua crítica e transformação e na concepção utilitarista e instrumental do Estado. O otimismo e pessimismo em ciência política dão lugar a duas opostas configurações de relação entre poderes jurídicos e direitos civis. Primeiro, os direitos dos cidadãos são funcionalizados por interesse público a eles superiores e a virtude da cláusula de invalidação por si sós indeterminadas. E o segundo ponto é, os poderes públicos e privados que são funcionalizados à tutela dos direitos civis fundamentais e a tal fim limitado e disciplinados. Vou falar também da irredutível ilegitimidade política no poder do Estado de Direito, que mesmo no sistema normativamente mais aperfeiçoados e sempre em qualquer medida do poder discricionário, de disposição e não apenas como quiseram em seus modelos de justificação do poder legal, de denotação e do poder equitativo de compreensão. Pode-se dizer o mesmo dos dois outros poderes do Estado, democrático de direito, cuja legitimação depende da sua capacidade de exprimir e satisfazer as vontades e os interesses representados. O poder legislativo, cuja representatividade é sempre aproximativa e imperfeita, por ausência de mandato, imperativos e pelas mediações burocráticas, interpostas pelas partes que o exprimem. Já o poder executivo, cuja representatividade é ainda mais mediata, por suas amplas autonomia e pela não efetividade dos controles parlamentares. Vou fazer um breve comentário sobre liberalismo real e socialismo real. Na história do pensamento jurídico liberal, podemos distinguir duas fases. A fase iluminista e revolucionária, no qual o liberalismo reivindicou em oposição ao regime os fundamentos axiológicos externos de todo o Estado e a ONU base de sua justificação. E a conservadora estadual, que seguiu a queda do velho Estado absoluto e os reforços dos poderes burgueses, na qual a cultura liberal abandonou muito frequentemente o ponto de vista externo e se colocou na defesa da nova ordem contra o advento de novas forças revolucionárias. Essa mudança, como se tem visto a propósito do direito penal, foi expressa em uma dúplice queda teórica e política. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre valor da pessoa, tolerância, igualdade e os direitos fundamentais. Após o nascimento do Estado, houve a constatação da necessidade de tutelar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, com o intuito de fortalecer a relação entre o Estado e o cidadão, bem como também impor limites ao Estado. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos elementos.
O valor da pessoa trata-se das diversas identidades com variedade e pluralidade de pontos de vista externos expressos por elas. Já a tolerância consiste no respeito a essas diversas identidades e seus pontos de vista. Já a igualdade é um princípio mais complexo, o qual inclui as diferenças pessoais e exclui as diferenças sociais. A igualdade consiste meramente em dar tratamento isonômico às partes, que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na mesma medida e na mesma proporção. Todos esses elementos falados e mencionados contribuem para a criação e efetivação dos direitos fundamentais, que são os direitos básicos para os cidadãos terem uma vida digna. Esses direitos têm uma divisão muito importante, que sendo elas os direitos de liberdade e os direitos sociais. O primeiro é caracterizado pelas prestações negativas do Estado e as vedações legais. Já o segundo são obrigações e prestações positivas do Estado. Vale destacar que nenhum destes direitos fundamentais são absolutos. Eles são relativos. Como, por exemplo, temos o direito da vida, mas nossa vida pode ser tirada. E também temos o direito da liberdade, mas o Estado pode nos punir e restringir nossa liberdade por determinado tempo. E, todavia, em um Estado de direito, os direitos, mesmo sendo vagos e incertos seus pressupostos legais, eles precisam e necessitam ser tutelados. E essa tutelação existe duas fontes. Uma é a formal e a outra é a substancial. Na legitimação formal, é aquela assegurada pelo princípio da legalidade e pela sugestão do juiz à lei. E já a legitimação substancial é aquela que provém da função judiciária e de sua capacidade de tutelar ou garantia dos direitos fundamentais do cidadão. Meu nome é Nicolas Ortega e eu vou começar a minha parte relembrando um pouquinho do que era o garantismo. Não vou falar tudo, mas só vou uma síntesezinha. Bom, o garantismo foi criado lá em 1989 por Luiz de Ferraggioli. Por que ele fez isso? Por que ele criou o garantismo? Ele não ia chegar do nada e fazer... Bom, ele criou o garantismo porque na época os detentores do poder, no caso o Estado, as pessoas que estavam dentro do Estado, se utilizavam do direito, das penas, das normas penais, das normas gerais, para se satisfazer de interesses pessoais. E o que ocorreu? Com a vinda do iluminismo, aquela visão mais humanista de tudo, disseram, não, isso aí está errado, nós temos que parar com isso, não é justo algumas leis, não, certo? O que acontece hoje também. Mas assim, com isso criou-se o garantismo penal, que é justamente isso. O garantismo veio para diminuir aquela força excessiva do Estado e para inibir aquilo que impedia a liberdade das pessoas. É basicamente isso. Aí nós precisamos entrar em questão às leis, que é a minha parte do trabalho. O que é que faz com que o cidadão siga uma lei? O que é que faz com que o cidadão se obrigue a seguir o que o Estado manda? Se você for levar ao pé da letra, nada me faz com que eu siga uma lei. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, vou parar aqui, vou pausar e vou ali na rua e mato um cidadão. Vou ali na rua e roubo um carro. O que é que me impede de fazer isso? Nada me impede de fazer isso. Existem formas de prevenir, formas de prevenção para que eu faça isso. Por exemplo, a própria polícia é uma forma de prevenção. A lei, ela é uma garantia de que você vai ser punido se você fizer isso. Agora, a lei não me impede de sair ali e fazer, entendeu? É basicamente isso. Mas o que é que, voltando aqui para o debate, o que é que me impede? Se nada existe, o que é que faz com que todo mundo siga uma lei? Se não existe nada que me proíba? Apenas a moral do cidadão. É a nossa moral que faz com que nós seguimos a lei todos os dias. A nossa moral, e eu também vou acrescentar a cultura. A cultura também faz com que nós seguimos, mas principalmente a moral. Precisamos agora diferenciar direito e moral. Direito é apenas uma pequena parte. Por quê? Porque o direito não consegue suprir todas as necessidades da sociedade. Aí é onde entra a moral. Se no nosso ordenamento
não tem uma lei que diga que eu não posso usar essa camisa cinza. O que é que vai me dizer que eu posso ou não posso? É justamente a moral, é a nossa cultura que vai dizer isso. As pessoas seguem as leis todos os dias por conta da moral, mas existem pessoas que descumprem. Mas por que elas descumprem? Porque justamente existem pessoas que acreditam que a lei é injusta. E essas pessoas, mesmo acreditando que essa lei é injusta, elas podem estar certas. Por quê? Porque elas depois vão ser julgadas. Se a lei fosse absoluta, não existia julgamento. Eu posso discordar de alguma lei. Nenhuma lei é absoluta. E por isso que nós vamos ser julgados depois disso, depois de descumprirmos alguma lei. Se o cidadão acredita que aquela lei é injusta, beleza, você vai lá, vai ser julgado. Se você está certo, você vai ser solto. Senão você vai ser condenado pelo descumprimento dessa lei. E o que é isso? É a crença, é a nossa moral. É a ideia de homem justo e de homem injusto, certo? O que é isso? Eu vou trazer um exemplo mais antigo do próprio Sócrates. Aquela lei não. O próprio Sócrates foi acusado, ele sabia o que estava certo. Mas o que ele fez? Veio a ideia de aceitação da lei. A moral dele não permitiu que ele discutisse ou que ele fizesse algo para que impedisse ele de ser punido com a morte. Nada impediu. Ele apenas aceitou. E o que é isso? É aquela ideia de que tipo, o homem justo soa como uma crítica a uma lei injusta. Mas isso é da parte da sociedade. A parte do Estado é diferente. Primeiro é da sociedade. A sociedade, vamos ter todas as leis do ordenamento e nós temos a nossa moral de segui-las. Nós temos o nosso direito de discordar ou de concordar. Mas discordando e descumprindo alguma norma, nós vamos ser julgados por isso. Diferentemente do Estado, o Estado tem a obrigação moral de seguir todas as normas. E o que é isso? Por exemplo, se nós estamos aqui em um processo, o juiz não pode chegar e me julgar de acordo com os princípios dele, com as crenças dele. Isso é fazer juiz de valor, isso não pode. O juiz não pode. O juiz tem a obrigação de seguir o que o ordenamento jurídico diz, qual é a forma que eu devo ser julgado. O juiz não pode tirar uma pena da cabeça dele para mim. Isso é o garantismo. É o que traz o garantismo. É o que faz com que funcione tudo. Nós temos aquela obediência. Os cidadãos têm a moral como obediência. E o Estado, eu posso falar que o Estado tem a lei como funcionamento. Entendeu? O Estado está ali, mas ele não pode fugir da lei para não me julgar. E é basicamente isso. É esse impasse do que faz e o que não faz, nós seguimos a lei. Então essa é a minha parte.